alegria de retornar ao estado do Paraná, em especial a Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu. E nesta data tão importante, 55 anos de Assembleia de Deus em Foz. Parabéns à igreja, parabéns ao corpo de obreiro da igreja, parabéns aos membros da igreja que fazem esta ser a noiva do Cordeiro e que em breve será arrebatada. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram comigo no livro do Êxodo. O capítulo é o de número 25. Pastor Isaías disse que eu posso pregar até as 2 da manhã. Tem alguém que tem coragem de ficar aqui? Oh, meu Deus. O telão está do lado de fora. Será que a gente escuta daqui? Vamos testar? Vamos ver se o pessoal do telão está ouvindo. Só os irmãos que estão pelo telão, dê um grito de glória a Deus. Eu escutei lá no fundinho, vamos ver de novo. Só os irmãos aí pelo telão, dê um grito de glória a Deus. A acústica está lá. Pronto. Êxodo 25, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. E me farão um santuário, e habitarei no meio dele, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado agora. Aproveita que ainda dá tempo. E vocês moram aqui do lado do Paraguai, ninguém aqui usa aquela porcaria daquele perfume maldito, que eu já quase fui processado pela empresa de tanto falar dele. É trauma. Quando eu era moleque, a minha mãe fazia usar o Miscar da Avon. Irmãos, aquilo parece Detefon, só o sangue do cordeiro. Então, como vocês compram só coisa importada, aperte a mão da pessoa agora com carinho, até ela falar aleluia. Cristal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Senhor, no aniversário dos 55 anos da Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, eu tenho certeza que o Senhor reservou o melhor que existe aí na sua cozinha celeste. Eu sou apenas o garçom, Pai. Tenho certeza que o Senhor já confeccionou o nosso alimento, e eu vou começar a servir a sua igreja. E oxalá que esse povo esteja com fome, e oxalá de novo que a comida seja forte. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo que as vidas que entraram aqui se arrastando, Senhor, vão voltar para suas casas voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a pregar, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre a Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu. Manda anjos descerem aqui, Senhor, anjos de fogo, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é grande, porque Ele é bom, porque Ele é tremendo. Glória a Deus. Amada igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, santos obreiros que aqui estão, companheiros de ministério, companheiros de movimento político, enfim, aqueles que vieram nesta noite para ouvir algo que possa impactar e mudar a sua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração, mas para que eu possa aplicar esta palavra, eu preciso que a sua mente esteja cativa à minha voz. Preciso que você nesse momento dê um jeitinho de se alojar em algum lugar, sentar. Tem algumas cadeiras que eu vejo aqui vazias, então os que estão em pé, se quiserem ficar mais à vontade, procurem essas cadeiras. Evite conversar com quem está do seu lado. Eu vou pedir com todo respeito, estou vendo muita gente mascando chiclete,
Se der para engolir essa porcaria, eu te agradeço. Porque se você tirar da boca, você vai querer colar na cadeira. E essa cadeira aí foi comprada com dízimo e oferta dos crentes. Então, em respeito à autoridade maior que está aqui, que não sou eu, que é o Senhor dos Exércitos, vamos cultuar a Deus com liberdade de adoração. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus da igreja que é pentecostal? Eu ministro desde os 13 anos. E desde os 13 anos de idade, pregando a palavra do Senhor, nunca houve um dia sequer que eu não tenha visto a manifestação divina. Não houve um dia sequer que Deus tenha abandonado a sua igreja durante um trabalho como esse de ofício eclesiástico. Por isso, a segurança que eu tenho em dizer a vocês que Deus está aqui. E se Deus está aqui, tudo pode acontecer. Tudo. Quem acredita nisso? Mas nós precisamos provocar os céus. Devemos nos lembrar que esta igreja é uma Assembleia de Deus. E nos seus 55 anos, o que nós não podemos ter é um culto parecido com uma reunião social do Rotary Club, nem do Lions Club. Esta igreja é uma igreja de fogo. É uma igreja marcada por dons espirituais. É uma igreja que cresceu ouvindo profecias. E oxalá Deus levante os profetas nessa noite. Não precisa levantar e correr, porque Deus não humilha ninguém. Quando Ele puxa a orelha, é só porque Ele está apaixonado pela pessoa. Então espero que vocês estejam atentos ao que eu vou falar. Desde os 13 para 14 anos, pregando hoje com 39 anos, isso me deu um pouquinho de experiência. E cheguei num ponto da minha vida, pastor Isaías, que eu acho que eu não tenho que provar mais nada a ninguém. Acho que sou um obreiro aprovado. Com 39 anos de idade, eu já estive em mais de 67 países do mundo ministrando esta doce palavra. Mais de 1.600 cidades só do nosso país, ou seja, 1/3 desta nação me ouviu pessoalmente, ou na rua, ou nas igrejas, ou nos estádios, ou nos cinemas, ou nas casas de apoio, enfim. Eu não tenho na minha memória lembrança de algum dia na minha adolescência ou infância, eu indo a um shopping para passear. Não consigo buscar na minha memória lembranças de algum dia que eu tenha ido a um campo de bola para jogar bola. Não tenho na minha memória nenhum tipo de lembrança eu indo para alguma sorveteria passear, ou indo para alguma balada, ou indo para encontrar alguma garota para azará-la. Simplesmente isso, não tenho essas memórias. As únicas memórias que eu tenho, pastor Paulo Marcelo, é eu com um microfone como esse, ou um microfone ligado numa caixa de som, às vezes a caixa de som ligada numa bateria de carro, outras vezes com um megafone na mão e outras vezes usando a garganta. Daí a potente voz que tenho hoje de tanto pregar desde criança. Todos os dias falando que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para nos levar para o céu. E é sobre esta obra, este crescimento, estes anos na presença do Senhor que eu quero falar com esta santa e douta igreja nesta noite. As pessoas que vêm me ouvir nos dias de hoje não vêm mais para ouvir um grande pregador, até porque devem ter ouvido meus DVDs, meu programa de TV. Os que vêm me ouvir, vêm para ver uma espécie de lenda, um mito. As pessoas não querem mais ouvir apenas uma pregação, querem que eu reparta com elas as experiências e o motivo de um sucesso ministerial como ser humano realizado, como pai de família. E eu vou te dar hoje os segredos, e se você for capaz de executar o que eu executei e passar por onde eu passei, você vai chegar onde eu cheguei, porque o meu Deus é o mesmo Deus que te salvou. O Deus que falou comigo na minha infância é o mesmo que está fazendo a sua voz ecoar dentro desta igreja e até do lado de fora, onde nos ouvem pelo telão. Então tudo, repito, tudo pode acontecer aqui neste lugar. O texto que eu li foi apenas para emancipar a sua mente e trazer à existência dentro do seu cérebro a curiosidade de o porquê da leitura daquele texto. Estávamos ali, se eu lesse alguns versículos antes, e eu poupei vocês disso, quando começa a falar de oferta, o povo já para, né? O pentecostal, se falar em anjo ele voa, se falar em fogo ele pula, se falar em milagre ele é arrebatado, se falar em dinheiro ele desvia na hora, né? E o texto fala sobre oferta, mas não é sobre a oferta que eu vou falar. Então eu poupei vocês do texto da oferta e fui direto para os finalmente. Quando Moisés disse, ou foi usado pela boca do Senhor, dizendo: eu quero um santuário na terra, quero que vocês confeccionem para mim um lugar onde a minha presença vai habitar. Oh, glória a Deus!
para tentar compreender o que é que acontece na vida do legislador Moisés, que saiu do Egito carregando consigo quase 3 milhões de seres humanos. 3 milhões de seres humanos desprovidos de fé, desprovidos de confiança em si mesmo. Gente que quando se via acurada, quando se via apertada, só se lembrava de 3 coisas: pepino, cebola e cova profunda. Pode encontrar os desvaneios, as discussões entre Moisés e o povo, e todas as vezes vocês verão o povo reclamar da mesma coisa. Pelo menos no Egito tínhamos cebola, pelo menos no Egito tínhamos pepino, alho bravo, pelo menos no Egito tínhamos uma cova para sepultar a nossa carcaça. Ou seja, quem traça o perfil psicológico do povo de Israel que sai do Egito chega à conclusão que eu cheguei. Como escravos durante quase 5 séculos na terra pagã, 430 anos escravizados naquela terra maldita foi o suficiente para travar a mente deles acerca de quem eles eram, de quem eles seriam e do Deus que os havia vocacionado. Quase 5 séculos carregando grilhões nos pés e nas mãos, deixando de morar no melhor lugar da terra para morar agora no meio daquela terra pagã, bebendo da água barrenta do rio Nilo, comendo daquilo que sobrava na mesa daquele impiedoso faraó. Foi o suficiente para que Israel perdesse a fé em si e perdesse a fé no seu Deus. Por isso, todo escravo trabalhava só para 3 coisas: para comer pepino, comer cebola e ter uma cova para ser sepultado no fim da vida dele. E quando eles estão agora no meio do deserto indo para Canaã e não veem Canaã, eles apertam Moisés e dizem: nós temos saudades do Egito, porque lá nós tínhamos esperança, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos cebola, e lá nós tínhamos alho, e lá nós tínhamos uma cova. Moisés, irritado, foi falar com Deus, e Deus disse: vou mudar o cardápio desse povo. Deus abre o céu e transforma o céu numa grande padaria, e todos os dias às 5:30 da manhã os anjos confeccionam pão. Às 6 da manhã, cada casa de Israel, ou cada tenda dos hebreus, das 12 tribos esparramadas, acordavam às 6 da manhã e encontravam um maná que estava ali no chão, e eles comeram o maná, mas nem o maná os sustentou. Houve um dia que apertaram Moisés e falaram: será que Deus não pode mudar o cardápio? A gente já não aguenta mais comer pão. E Moisés foi lá, calçou a cara, falou: Senhor, o povo está com vontade de comer outra coisa. A ira de Deus foi tão grande que a expressão, embora pareça ser brasileira, é uma expressão divina. Deus olhou para Moisés e disse: avise o povo que eu vou fazer eles comer tanta carne que vai sair pelo nariz deles. Eu vou dar carne para comer até sair pelo nariz. Essa expressão não é uma expressão brasileira, é uma expressão divina. É Deus dizendo. Então Deus fecha a padaria do céu e transforma o céu numa grande churrascaria, e o pão é transformado em carne, e a carne cai na mesa dos hebreus. Mesmo com tudo isso, Moisés observava que havia uma dificuldade no povo. Pergunte qual? Só respondo se todo mundo perguntar. A dificuldade de adorar ao grande Yahvé, ao grande Jeová dos hebreus. Moisés percebeu que na hora da adoração, quando ele parava, porque a nuvem parava, o povo ficava dissoluto, ficavam perdidos, ficavam com a mente perdida, não sabiam para onde adorar. Moisés então busca nos seus conhecimentos o motivo, e ele chega à seguinte conclusão: 430 anos na terra dos faraós foi o suficiente para que todos os dias santos, todos os dias do solstício, todos os dias em que os deuses do Egito eram adorados e os escravos eram colocados em praça pública, eles eram obrigados a virar para o lado do templo do Deus pagão, quer seja ele quem fosse, de Anubis a Astarote, a Azera, a Leviatã e outros mais, até Baal, que nós compreendemos como um Deus, na verdade é a união de 4 deuses. A palavra Baal, ela é a sigla de 4 deuses somados, que era Beelzebu, Astarote, Azera e Leviatã. Esse quadro de Satanás que dominava aquele Oriente Médio daquele tempo antigo. Então, como todos os dias do solstício, todos os dias em que os santos daquele povo eram adorados, Israel escravizado era obrigado, no dia 1º de janeiro, viravam para a esquerda e adoravam o templo da poderosa Ísis. No dia 2 de fevereiro, viravam para a direita e adoravam o templo de Leviatã. No dia 4 de maio, viravam para frente e adoravam o templo do Deus Sol. E por aí afora, Israel conhecia os deuses do Egito, porque os deuses do Egito tinham endereço e tinham aparência, e não era difícil tocar
ficar neles, porque quando terminava o dia da festa, os egípcios compravam uma imagem do seu Deus, colocavam no bolso, colocavam no colo, levavam para casa e colocavam como adorno. E o povo hebreu, 430 anos ali, sabendo que o povo do Egito tinha um Deus que podia ser visto e tocado, que tinha um endereço, ficaram com a mente perturbada ao chegarem no deserto, porque quando chegaram no deserto, Moisés diz: adorem ao Senhor, e ninguém sabia como adorar. Um olhava para o outro dizendo: nós vamos adorar aqui para a esquerda, será que Deus está à esquerda? Outro: não, Deus deve estar à direita. Será que Deus está para frente, para trás? Porque a gente olha para cima, só tem essa nuvem. Nós não conseguimos adorar esse Deus. A prova disso é tão real, que quando Moisés sobe ao monte e passa a sua primeira escala de 40 dias de jejum, quando ele desce, o povo está adorando um. Não ouvi um? Enquanto o velho sermão, diga: por que um bezerro? Por que não um gato? Porque no gato era uma divindade egípcia. Por que um bezerro? Exatamente por causa da passagem da Páscoa. Na passagem da Páscoa, Deus ordenou a Moisés, e Moisés ordenou ao povo: a nossa libertação vai se dar com a marca de um cordeiro. Cada família pegará um cordeiro, vai imolar o cordeiro, vão temperá-lo com ervas amargas. Cada família vai pegar um cordeiro que dê para a sua família, porque não pode sobrar nada. Vai ser comido a cabeça, a frissura, os pés. É exatamente o que está escrito. Na mente deles, o cordeiro era uma divindade, e para eles Deus era um bezerro. Quando Moisés volta da primeira escalada de 40 dias e vê o povo adorando o bezerro, diz a Bíblia, Moisés falando: quando eu os vi adorarem um bezerro, eu arrolei das minhas mãos as 2 tábuas e tornei-me para o monte, e mais 40 dias e mais 40 noites não comi pão e não bebi água. Nesse momento, Moisés extrapola o limite do corpo do ser humano, porque quem compreende o que eu estou falando vai entender que Moisés jejuou de fato 80 dias e não apenas 40 dias. Deuteronômio capítulo 9, lá pelo verso 16 a seguir, você encontra isso. 40 dias de jejum, ele desce, vê o povo adorando bezerro, ele quebra e volta, e mais 40 dias. Aí vem a minha mente, uma mente analítica, uma mente de um homem do século 21. Como pode um ser humano passar 80 dias sem comer e sem beber? É inumano, é inaceitável a mente racional. E é por isso que esta mensagem não pode ser pregada lá na rua. Tem que ser pregada só para os crentes, porque só crente acredita em coisa maluca. Só crente acredita em coisa doida. Tem algum crente que acredita em coisa doida aqui ou não? Então deixa eu ouvir a voz desse povo doido. Dá um grito para acordar Foz do Iguaçu. Nesse período de 80 dias, a segunda escala de 40 dias, Deus abre o céu diante de Moisés. E Moisés enxerga a criação do universo eu creio que em uma forma tridimensional, ou algo parecido com isso. Moisés no alto do monte enxerga o Gênesis, enxerga o Êxodo, enxerga o Levítico, Números e Deuteronômio. Só cremos por fé, porque a nossa teologia assembleiana aplica a Moisés, damos a Moisés a nomenclatura de ser o escritor do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E se de fato cremos nisso, vamos ter que crer que Moisés escreveu o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, onde ele diz que ele foi morto pelo próprio Deus, e Deus desapareceu com seu corpo. Moisés não era normal. Por que não era normal? Porque ele passou por um período de anormalidade no alto do monte. Ele foi alimentado por alguma coisa que não era palpável. Eu creio que foi a presença e a glória de Deus que alimentaram o corpo e a vida de Moisés. Quem acredita nisso aqui? Nesse período, Deus faz algo com Moisés. Pergunte o quê? Deus o leva até o céu. Mas Deus não leva nos jardins elíseos. Deus não leva ao paraíso, do lado do seio de Abraão. Deus o leva no seu céu. O céu da sua imortalidade, imarcessível. Um céu inerrante. Um céu que a mente humana é incapaz de compreender. E quando Moisés chega neste cenáculo de adoração sagrado no céu, ele caminha pelos 4 pontos que existem lá. E da entrada do alpendre até o santo dos santos, onde estava a presença de Yahvé, ele percebeu como era, observou a organização, viu os objetos sagrados do céu, compreendeu a existência dos adoradores do céu. E quando ele terminou a visita, Deus disse: agora você vai descer. Compreendi que o povo não consegue adorar um Deus que eles não veem. Mas eu não vou mostrar a minha presença a eles, porque se eu mostrar, eles morrem.
Então Moisés, ao invés de levar a presença de Deus, você vai levar o modelo do céu para a terra. E você vai construir um pedaço do céu na terra. Alguém acredita nisso? Me subiu um arrepio aqui, pastor Elias. Aleluia. Deus disse a Moisés: você vai construir o tabernáculo. E o tabernáculo nada mais é do que uma cópia fiel e digna do céu para onde nós vamos. Quando Moisés observou e caminhou por lá, ao descer, desceu com medo. Senhor, como é que eu vou construir um céu na terra? O Senhor disse: fique tranquilo, vou ungir a homens com capacidade de trabalhar com ouro, com a prata. Nós vamos tentar criar na terra as cores da minha glória, e eu vou dar a você as nuances. É por isso que quando olhamos a construção do tabernáculo, quem é um estudante aplicado fica apavorado, porque nós vamos ver que Moisés usou pele de golfinho, usou pele de texugos. Eu quero saber onde é que ele arrumou texugo no meio do deserto, porque eu já estive na península do Sinai, estive lá naquele lugar, não tem nada naquele ambiente, nada, não tem um ser vivo naquele lugar, a não ser gafanhotos aos montes. Mas Moisés encontrou, ele conseguiu juntar as cores. Ele pediu para que o povo trouxesse todo tipo de joias que eles tivessem, e o povo trouxe. Moisés é o único pastor do mundo, de toda a história da igreja, do Velho e do Novo Testamento, que teve a alegria de falar assim: irmão, pode parar a oferta que já tem demais. É o único pastor. Eu nunca vi um pastor falar que a oferta está boa, sempre está faltando. Moisés foi o único que disse: gente, chega, já tem ouro e prata demais. Quando ele começa a confeccionar o tabernáculo, que para nós é apenas algumas linhas, pastor Paulo, foram anos de aplicação. Tecer aquele linho, fazer aquele véu do templo, que de véu não tinha nada, pesava 1 tonelada, precisava de 12 juntas de bois para arrastar aquilo, para fazer a pia de bronze, para fazer a própria arca da aliança, que poucas pessoas também param para tentar interpretar esse objeto, que é um objeto até hoje metafísico na mente, até dos grandes escritores, já virou até filme em Hollywood. Aquela arca não era normal. Embora fosse feita de madeira de acácia e pintada de ouro por dentro e por fora, a madeira de acácia é uma madeira maleável e leve, a sua tampa, o propiciatório, era feita de ouro maciço e batido. Não bastasse a tampa ser de ouro, haviam 2 querubins de ouro maciço, e o ouro é um metal extremamente pesado. Estima-se que aquela arca pesava quase meia tonelada. E me explique como é que 4 homens conseguem carregar algo que pesa quase 500 quilos. Existem mistérios na Bíblia que estão intrínsecos dentro dela. Então, quando Deus dá a Moisés as diretrizes para fazer o candelabro, para fazer a pia de bronze, para fazer os altares de incenso, tudo que havia aqui na terra, ou tudo que havia no céu, Deus deu um modelo para que Moisés confeccionasse. Isso levou tempo, isso levou anos. Quando Moisés juntou a equipe e começou a construção do tabernáculo, vem Deus e diz: o tabernáculo não pode ter apenas objetos sagrados. É preciso que haja dentro do tabernáculo adoradores sagrados, adoração sagrada. Eu imagino Moisés dizendo: Senhor, mas aí no céu tem os adoradores perfeitos, que são os anjos. E aqui na terra? Esses homens nada fazem, a maioria adora um bezerro de ouro. E Deus diz: Moisés, quer descobrir quem são os adoradores no meio do meu povo? Quero, Senhor. Manda, dá um grito e pergunta quem é que tem coragem de matar os idólatras. Eu imagino automaticamente Moisés indo dizendo: Senhor, são todos irmãos, são 12 tribos irmãs, nenhum irmão mata outro irmão. E Deus dizendo: faz, Moisés, faz a pergunta. E quando Moisés sobe no monte, diz: quem tem coragem de matar os idólatras? Só se levanta uma tribo no meio das 12, a tribo dos levitas. Qual a tribo, igreja? Quem conhece um pouco da história deve rir como eu já estou rindo aqui só de lembrar. A tribo dos levitas, pastor Isaías, era a tribo mais exótica que Israel tinha. Não gostavam de pegar no pesado, não eram de arar terra, não construíam barcos, só sabiam fazer 2 coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. Era a tribo que gostava da música e da dança. Todo mundo tinha aquela tribo como a tribo daqueles que nada faziam da vida. Eram poetas, poetas por natureza. Mas quando Moisés diz: quem tem coragem de matar os idólatras, levanta os levitas, e todo mundo se apavora. Ué, mas vocês que nada fazem querem matar o povo por quê? E eles dizem: porque nós vivemos para cantar, e quando cantamos sentimos a presença de Yahvé. E quem adora outro Deus não é nosso irmão. Morte aqueles que adoram outros deuses.
Moisés enxergou nos levitas uma capacidade anormal, até porque ele também era dessa tribo. Até porque essa tribo já havia dado indícios de que era uma tribo diferente. Quem lembra quando o faraó fez um pacto com o diabo e disse: nenhum menino hebreu vai nascer? Quem lembra da história? Você entende o que o faraó está fazendo ou não? O faraó está acabando com a semente de Israel. Se nascer menino morre, nascer menina permanece. Menina trazia complexo à família, nenhum pai queria ser pai de uma criança do sexo feminino, porque a mulher no Velho Testamento tinha um valor irrisório. O valor de uma mulher no Velho Testamento equivalia à condição dela gerar ou não filhos. Se fosse estéril não valia nada, mas se fosse uma mulher que gerasse filhas, teria um problema, mas se gerasse filhos era aplaudida. Então Faraó e Satanás criam uma lei para que o Messias de Israel não nasça. Porque se todos aqueles hebreus matassem os seus meninos, automaticamente chegaria um tempo que nenhum pai de uma tribo daria filha da outra tribo para casar com filhos. Porque eles não tinham método contraceptivo naquela época e não sabiam como prever o sexo da criança. E para não ter o problema do assassinato de um filho, era melhor que não se casasse. Satanás conseguiu bloquear as famílias naquele tempo. E quando 11 tribos travaram, e com vergonha, porque em épocas de crise a gente espera que a tribo dos mais velhos se levante. Todo mundo esperava que os rubenitas se levantassem, mas eles também se amedrontaram. Na falência dos mais velhos, vêm os mais jovens com força, mas nem a tribo do mais jovem benjaminita teve coragem de ir. Para nós deveria ter vindo um herói da tribo de Judá, né? Mas nem Judá foi exaltado nesse tempo. Quem levanta? A tribo de Levi. Diz a Bíblia: e veio um homem da tribo de Levi chamado Anrão, e desposou uma mulher da tribo de Levita chamado Joquebede, e ambos casaram. E numa época que não era para ter nenhum filho, nasceu logo 3. Ninguém entendeu? Vou repetir. Numa época que o diabo não queria que ninguém tivesse um filho, já nasceu logo 3. Deve ser um para glorificar o Pai, o outro para glorificar o Filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. É o trio do Velho Testamento: Arão, Miriam e Moisés. Eles também eram levitas. Então havia uma marca no DNA desse povo que os diferenciou. E Moisés então passou a treiná-los, porque ninguém torna-se sacerdote do dia para a noite sem antes receber de Deus as instruções. Moisés gastou cerca de 23 anos para criar os levitas. Todos os levitas eram separados por serem especiais. Eram o que, igreja? Separados por serem... Vou falar de novo e você fala com a barriga murcha e o peito estufado. Foram separados porque eram... Olha para o seu irmão e diga: você é de que tribo? Tem uns aqui, pastor Paulo, que eu estou olhando para a cara, eu acho que eles são da tribulação. Mas tem uns aqui que são levitas de verdade. Tem algum levita, hein? Tem algum crente da pá virada aqui nesse lugar? Então não dá um grito de glória a Deus, não. Dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Eu estou esquentando, eu estou indo. Eu estou concluindo aqui a introdução da mensagem. Então imagine você que quando a tribo dos levitas foi segregada e separada, foram separados porque eram especiais. E eram especiais porque foram escolhidos para o trabalho do santuário. Foram marcados por Deus. Olhe para mim, bastava ser levita, provar no documento que era levita, e já era um cidadão especial. Deus os escolheu por terem defendido a sua honra e a sua adoração. Mas mesmo sendo especiais, eles tinham uma chance de crescer. Tinham uma chance do quê? Moisés começa a pegar os pais e dizer: vamos criar uma geração santa no deserto. Todos os meninos levitas com 5 anos de idade serão separados e vão começar a aprender aquilo que eu trouxe e escrevi no Pentateuco. O livro de Levítico era o livro de cabeceira de todos os meninos levitas. 613 leis ficavam impregnadas na mente do garoto e no coração. Dos 5 anos aos 18 anos de idade, o menino não tinha vida social. Não podia brincar como as demais crianças brincavam, porque eram separados para o serviço do santuário. 13 anos o pai fez a opção para o filho: não vai brincar, não vai correr, não vai jogar bola, não vai fazer nada, você vai estudar a palavra. Aos 18 anos o levita era tomado numa prova, e a prova era ele recitar de cor e salteado as 613 leis do livro de Levítico. Então imagine você que milhares se candidatavam. Quantos se candidatavam? Mas na hora de passar no teste diante de Moisés,
só algumas centenas conseguiam. Todos eram especiais, mas teve um grupo que foi acima da especialidade, porque eles demonstraram que tinham vontade. Diferente do que aprendemos nos nossos livros assembleianos, o tabernáculo não era dividido em 3 partes, e sim em 4. A primeira parte, que é ignorada pelos teólogos modernos, era o alpendre. O alpendre que dava para uma escada, pequena, mas uma escada, que quando subido por ela, dava no átrio. Todos os levitas, por natureza, podiam andar naquele alpendre e subir pela sua escada. Nenhum outro judeu podia. As outras 11 tribos, para chegar ali, tinham que trazer alguma coisa na mão. De mão vazia não podia vir. Se tivesse de mão vazia, o Senhor os rejeitava. Não podiam tocar nem no alpendre. Mas os levitas podiam vir. Pergunte por quê? Porque o sacrifício deles estava aqui. Eles conheciam a senha, pergunte qual? Era pisar no alpendre e gritar: glória a Deus, bendito seja o Senhor, grande é o Senhor, só o Senhor é Deus. Esses levitas que estudavam até os 18 anos saíam do alpendre, da escadaria, separados, subiam ao átrio. E quem estava no átrio via o que os outros especiais não viam. Os especiais, perto dos outros, eram especiais porque podiam pisar no alpendre e na escada. Mas aqui no alpendre e na escada, eles não enxergavam tudo que havia lá dentro. Mas quando pagava-se o preço, estudava-se dos 5 aos 18, o menino subia a escada e ia para o átrio. E no átrio, ele contemplava o lugar santo. Trabalhava naquele lugar até os 30 anos. E os levitas ali eram chamados de levitas mor. Qual era a categoria? Levitas mor. Eles se dividiam em 3 grupos. Os levitas que aprendiam a escrever, que eram os escribas. Os levitas que dedicavam ao cântico, que eram os cantores, como vieram os filhos de Asaf. E os levitas que trabalhavam tangendo instrumentos. Então os levitas que trabalhavam nessas áreas, todos os dias quando o sacerdote, ou o sumo sacerdote ali entrava, paravam os seus cânticos, paravam de tanger os seus instrumentos e de escrever, e iam tocar na pia de bronze para lavar o corpo do sacerdote, para deixá-lo puro para o ato sagrado. E uma vez feito isso, o sacerdote atravessava o átrio e ia para aquele lugar. Os meninos que enxergavam em Arão, que foi o primeiro sacerdote, e esse homem que ia no lugar santo, nascia dentro do peito deles um desejo. Eu quero sair daqui. Eu quero ir lá no lugar santo. E alguém dizia: quer chegar lá? Você vai ter que trabalhar, estudar e se dedicar mais 12 anos, dos 18 aos 30. Todos chegavam ali com vontade, mas só alguns conseguiam. Pergunte por quê? Desanimavam. A vida virava um tédio, porque todos os dias faziam a mesma coisa. E esses que desanimavam, não sonhavam mais e diziam: gente, já está bom, nós já saímos dali, todos são especiais, mas nós estamos no átrio. Mas tinha um grupo que dizia: eu quero ir ao lugar santo. E aos 30 anos passavam por uma prova, e o menino levita mor era consagrado ao ministério sacerdotal. E aí ele saía do átrio e entrava no lugar santo. Ao entrar no lugar santo, ele recebia o seu primeiro presente. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. O presente que o sacerdote ganhava chamava-se espevitadeira. Qual o nome, igreja? Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Um nome difícil. O que é uma espevitadeira? Só quem morou na roça, e é da idade minha e do pastor Luiz Carvalho, que vai saber esse negócio. O resto ninguém sabe aqui. Alguém lembra quando passava na rua, alguém gritando assim: desentupidor de fogão, agulha para desentupir bocal de fogão? Tem alguém dessa época? Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo tem um pé na roça. Por que vocês ficam com essa cara de gente que mora em cidade grande? Todo mundo tem um pé rachado e vermelho aqui, né? Lembra daquela agulha? Aquilo é uma espevitadeira pequena. O sacerdote recebia uma parecida que ele colocava na cintura atrás das suas costas. Todos os dias, quando ele chegava no santuário e atravessava o alpendre e passava pelo átrio, fazia o seu ato de consagração e limpeza, ele entrava no santo
no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, à esquerda havia o altar do holocausto, à direita haviam altares de incenso, havia a mesa do pão da proposição ao lado do altar de incenso, mas ele não olhava nem para o pão, nem para o altar das cinzas, que estavam cheios de cinzas, e nem para o outro altar de adoração. Ele ia em linha reta até encontrar o véu do templo, porque na frente dele, entre ele e o véu do templo, estava um objeto sagrado chamado menorá, que era um castiçal de 7 lâmpadas. Lâmpadas que não eram movidas a neon, nem a energia elétrica, eram movidas a azeite batido. Na calada do frio da noite, algumas lâmpadas entupiam, porque o fogo desvanecia e criava-se uma borra dentro das canaletas. E quando a borra era criada, apagava o fogo. O desespero do sacerdote era o medo de chegar de manhãzinha e estar todas as lâmpadas apagadas. Porque aquele fogo daquela lâmpada não foi homem que acendeu, foi o próprio Deus. E a mensagem é essa: o fogo que Deus acende, ninguém pode deixar ela apagar. E cabia ao sacerdote correr para aquele lugar, enfiar a mão nas costas, pastor Inês, e tirar a espevitadeira. E ele colocava o fio daquela agulha dentro da primeira canaleta e levava até o fim, e ele puxava de uma vez, a borra saía, o azeite que ali estava subia. O calor do lado de cá pulava para o lado de cá. A lâmpada mais próxima jogava fogo na outra, e ele fazia isso até as 7 lâmpadas estarem acesas. E daí, um dos textos mais lindos da Bíblia, onde o Senhor diz: adorem o meu nome antes que a lâmpada se apague. Eu profetizo que aqueles homens e mulheres que sonharem com lugar santo, e tomara que seja todo o povo aqui no estado do Paraná, receba hoje uma espevitadeira e comecem a desentupir as canaletas da sua casa a princípio. Comece a levantar o altar da sua família a princípio. Depois esparrame isso pela congregação, e depois as congregações tragam isso para a sede. E eu profetizo que antes do dia 31 de dezembro, nessa igreja, não vai haver um fogo, vai haver um incêndio de Jeová, e a glória do Senhor tomará conta dessa terra. Quem concorda comigo, levante a mão direita, por favor. Chacoalhe a mão direita. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Coloca no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito e agarra a pessoa. Pode falar para ela: o pastor Marco não anda bem na cabeça, o médico falou para não contrariar. Agarra a pessoa, agarrou. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Agora irrita ele. Chacoalha ele, pelo amor de Deus. E diga: Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalha, chacoalha, diga: para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua chamada. Há um sonho divino de ver esta igreja que nasceu no fogo continuar com o fogo aceso até o arrebatamento desta igreja. E uma vez no lugar santo, aquele que já era de uma tribo especial, e os especiais iam no alpendre. Esses especiais tinham aqueles que se dedicavam, estudavam 13 anos de sua vida e subiam ao átrio. Aqueles que conseguiam estudar mais 12 anos e com paciência iam no lugar santo, viam o que os outros não viam. Uma vez por ano eles viam Arão entrar atrás do véu do templo. E o homem entrava de um jeito e saía de outro. Ele entrava normal, e para tirar ele lá de dentro tinham que amarrar uma corda na cintura dele e arrastar ele para fora. Porque primeiro ele não queria sair lá de dentro. Segundo, ele era impossibilitado de andar. Sabia disso ou não? Eu aprendi errado nas nossas escolas dominical. Quantas vezes nosso professor de tipologia dizia: amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote para puxá-lo caso ele morresse lá dentro. Não há indícios na história de que algum sumo sacerdote tenha morrido lá dentro. Nenhum sumo sacerdote é louco de entrar na presença de Deus com a vida desconcertada. Nenhum, é impossível. Eu desconheço um homem que suba numa tribuna para pegar, tendo na sua vida marcas de erro e não tenha se acertado, porque o temor ainda existe entre os nossos santos obreiros. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então, se não era para a morte, por que amarravam ele para a cintura? Vou escrever para vocês e desenhar. Quando o sumo sacerdote entrava e se lavava na pia aqui do alpendre e ia para o lugar santo antes, ele era vestido com 3 roupas.
A primeira era uma estola sacerdotal branca. Por cima dela, uma túnica colorida, e no pé dessa túnica colorida, campainhas e romãs. Por cima desta roupa colorida, um peitoril com 12 pedras preciosas na frente. Ele usava 2 ombreiras, 6 pedras em cima da ombreira esquerda, 6 pedras em cima da ombreira direita. Ele não usava o quipá nesse dia, aquele chapeuzinho que todo judeu usa. Ele usava algo parecido com um turbante, se chamava mitra. E a mitra não era apenas um cone como do Papa João Paulo II. Ela era fechada por cima e ela trazia algo que cobria a orelha e o pescoço. Já já eu te explico por que tudo isso. Para ser um sumo sacerdote, o cidadão tinha que ter 45 anos. Porque aos 50 anos ele era jubilado. A vida sacerdotal dos levitas terminava aos 50 anos. Apenas 5 anos o sumo sacerdote tinha de ministério. Eu já explico também o motivo disso. Quando ele estava desse jeito atrás do véu do templo, a sua barba, que cresceu desde que ele era menino e nunca se passou navalha, porque aquele que não nasceu nazireu, faça o voto do nazireado, está escrito no livro de Levítico. A barba desses homens, todos os dias, de levita, quando são consagrados a sacerdote, recebiam um óleo que discorria sobre a sua barba. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como o óleo precioso que desce sobre a barba de... Você vai entender o motivo desse óleo. Me dá arrepio só de lembrar. Ele ungia o pescoço dele aqui por 15 anos. 15 anos passando um azeite perfumado na barba. Ficava impregnado, a textura da barba mudava. E a barba refletia qualquer coisa, porque era óleo, sem parar, durante 15 anos, todos os dias passando óleo aqui. A princípio, o sacerdote colocava aquele óleo na sua barba, porque quando ele saía de casa e andava pelas ruas, todas as pessoas tinham que parar e se curvar, não diante dele, mas diante do que estava escrito aqui na mitra: santidade ao Senhor. Quando qualquer crente via ele, qualquer judeu via, ele parava e inclinava. Mas tinha um grupo que não podiam ver, que eram os cegos. E esses cegos ficavam na porta do tabernáculo, não no alpendre, do lado de fora, porque eram impedidos de estar ali. Mas como eram cegos, não podiam ver, então não podiam se curvar. Mas como disse o pastor Paulo aqui agora há pouco, quando lhe falta uma faculdade, a outra faculdade ela é aguçada. Quando falta a visão, o olfato fica mais apurado. Então esses cegos dormindo na entrada do tabernáculo eram acordados pelo cheiro da mirra que vinha na barba do sumo sacerdote. E quando acordavam desesperados, já ficavam em pé, inclinavam a cabeça e assim: eis que o homem de Deus está vindo aí. Nós não vemos, mas nós sentimos o cheiro da sua santidade. Há um cheiro de santidade. Mas você vai entender o motivo desta barba dentro do Santo dos Santos. A única coisa que ficava para fora, exposto do sumo sacerdote, parte do seu corpo, eram as suas mãos, que também recebiam uma cobertura em forma de luva vermelha, porque para entrar ali ele molhava a sua mão no sangue do cordeiro. Esse sangue protegia depois a mão, e você vai entender o porquê. As 2 mãos estão vermelhas. Ele não pode tocar em mais lugar nenhum, não pode tocar no véu do templo nem na sua roupa. Vem os sacerdotes e amarram a corda na sua cintura. 2 sacerdotes puxam o véu do templo sem olhar para dentro, e ele entra. Vão dando corda e vão ouvindo o barulho das campainhas batendo nas romãs. Ele para por um momento e eles ficam atentos, eles esperam por minutos. Ele vai até o propiciatório, a tampa da arca, passa o sangue nas 4 pontas. Ao terminar isso, ele dá 7 passos para trás. E quando ele dá esses 7 passos para trás, que são acompanhados por aqueles que estão ali no lugar santo em forma de som, e ele para, quando cessa o barulho e a corda para de balançar, os sacerdotes olham um para o outro e dizem: chegou a hora. Todos os sacerdotes dobram o joelho no santo. Os levitas que estão no átrio veem os sacerdotes de joelho. Os levitas do átrio dobram o joelho no átrio. Os levitas que podem estar no alpendre veem os levitas do átrio ajoelhado, e eles dobram o joelho. E toda a nação de Israel, quando vê os levitas ajoelhados, se ajoelham também.
2 milhões de pessoas ajoelhadas, com exceção de um. Só tem um em pé: o sumo sacerdote. E o coração dele está acelerado. Pergunte por quê. Deus vai chegar ali. A Shekinah para por cima do Santo dos Santos. E nesse dia Deus faz uma coisa que ele só fazia uma vez por ano. Pergunte o quê? Oh, glória. Ele saía do trono do céu para sentar no trono da terra. Ele saía do santuário do céu para entrar no santuário criado na terra. Ele saía do céu para entrar no céu da terra, na réplica do céu. E ele ia em cima das asas dos querubins de ouro, porque Deus é sustentado pelos querubins. O Senhor senta nas asas dos querubins e voa nas asas do vento. Ezequiel, no capítulo 2, viu o Senhor sentado sobre os querubins. O Senhor não sai sem a escolta dos querubins, mas uma vez por ano, lá no céu, em cima da Shekinah, ele diz: hoje vocês estão dispensados, porque agora eu vou contemplar os querubins que eu mandei fazer na terra. E o Senhor descia como um facho de luz, sentava em cima das asas dos querubins de ouro, sentiu o cheiro das 4 pontas da arca, porque o número 4 é o número da plenitude da terra. Os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais. Quando ele sentia a plenitude da adoração, ou seja, todos estavam representados naquele sangue, ele sente o perfume. Antes de dar o veredicto, ele olha para o sumo sacerdote, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Moisés diz: o sumo sacerdote não pode ter nem o nariz torto, não pode ter a perna torta, não pode ter a mão torta, ele não pode ter nem os seus testículos quebrados. Apavorou essa palavra? Está na Bíblia Sagrada. Ou seja, até a sua vida sexual tinha que ser pura para poder estar naquele lugar. E depois que Deus olhava de alto a baixo, de baixo a alto, o Senhor abria a voz dele e dizia: avise ao povo, haverá um ano de paz, haverá um ano de saúde, haverá um ano de prosperidade, porque eu recebi o sacrifício dos animais que foram imolados. Olhe para o seu irmão e diga assim: segure aí, porque o pastor vai começar a pregar agora. Eu terminei aqui a introdução da mensagem. Eu desenhei para você primeiro toda a cena, o cenário. Agora eu vou aplicar. Vou te explicar porque tinha aquela corda agora, e os pentecostais vão gostar. Agora aqueles crentes gelados, que aqui não tem, vieram de fora. Tem uns que só Jesus, parece que cai neve em cima deles. Mais 5 minutos perto desse crente, irmão, você pega um resfriado. Então fica tranquilo que se a frieza pega, o fogo pega mais rápido ainda. Eu venho aprendendo isso há muito tempo. Quando Deus voltava para o céu, o sumo sacerdote, que ficou na presença dele a 7 passos, que tinha a sua cabeça até os pés cobertos por completo, porque ao inclinar a cabeça, pastor Benhur, o turbante ou a mitra tapava até os seus supercílios. O restante daqui, as bordas, as abas, tapavam toda a sua parte da orelha. A sua barba, que era crescida desde criança e nunca com navalha, não nascia uma barba cerrada por pequena, ela vinha até quase a entrada dos olhos. As mãos estão cobertas com sangue, 100% do corpo dele está protegido. Porque quem está diante dele é o Deus que disse: quem me vê morre, porque a minha glória mata. Oh, glória a Deus. E aqueles segundos que Deus olhava e observava era suficiente para matar qualquer pessoa comum. Por isso aquela indumentária pesada, aquelas roupas pesadas, aquelas coisas coloridas cheias de pedras. Agora o que eu vou falar aqui é muito lindo, tem gente que vai até chorar. Eu descobri por que tanto ouro naquela indumentária, por que tanta cor branca e por que tantas pedras preciosas. Porque a uma distância de 7 passos do Senhor, quando Deus sentava entre as asas dos querubins, a sua glória batia no sumo sacerdote. A luz pegava ele da cabeça aos pés, só que não matava ele. Pergunte por quê. As cores, o ouro e a pedra fazia a luz que batia refletir de volta.
Entendeu ou não? Eu vou desenhar. Tem muita mulher loura aqui. Minha mulher também é assim. Minha mulher loura tem dificuldade para entender, então eu vou desenhar. A glória que saía de Deus batia no sumo sacerdote. Não ficava, porque ela batia na pedra e a pedra refletia. Batia na barba cheia de óleo, o óleo fazia refletir. Batia na roupa e refletia. Batia na cor vermelha do sangue e refletia. Era Deus dizendo: eu deixo vocês sentir a minha glória, mas não dou ela para vocês, porque a glória é minha. A glória é minha. Deus não reparte a sua glória com ninguém. A falência de muitos ministérios, a falência de denominações inteiras, a falência está exatamente porque o ser humano tem um ego do tamanho do universo. Ele pensa que é ele, ele pensa que é dele, ele pensa que é por ele. Ele se esquece que aqui nesta igreja, do menor ao maior, não existe nomenclatura humana. Aqui em cima eu não sou deputado federal, aqui eu sou salvo como você é, um pecador remido no sangue do Cordeiro. Entende isso? As pessoas devem esquecer, por isso pecam. Aqui ninguém pode se orgulhar do dom que tem. Maldito seja o ser humano que se estriba em cima do seu dom, da sua linda voz, do seu talento de tanger instrumentos, do seu talento de pregar e invocar a glória do Senhor. O homem que traz no peito a glória para si morre. A glória vem, mas deve ser devolvida. Dê glória, é por isso que a igreja dá glória. Dê glória, dê glória. Volta para a terra. Deus acabou de sair da presença do sumo sacerdote. As suas pálpebras, que estavam vermelhas com a claridade, voltam à cor normal. Ele se atreve a abrir os olhos. E quando ele olha, o lugar ainda está com o cheiro de Deus. E ele olha para o corpo dele, ele lembra que ele é o único homem, o único que fica na presença de Deus. É o único homem que ouve a voz soberana do Senhor. E quando a ficha cai, a emoção bate. Alguém aqui já foi tomado de súbito por uma emoção forte? Uma notícia por telefone? Já ouviu falar de gente que morreu do coração porque o time perdeu? Emoção forte. O ser humano não aguenta. Quando a ficha caía, Paulo, o coração desritimava. Quando o coração desritimava, a boca secava e o corpo tremia. Quando o corpo dele começava a tremer, porque ele entendeu que ele é o único homem que ficou na presença de Deus e tem um recado para o povo. Corpo tremendo, faz as campainhas baterem nas romãs. Quando as campainhas batem nas romãs, os sacerdotes no lugar santo ouvem o barulho e abrem os olhos e veem a corda tremer. Aí um diz para o outro: já está na hora. E se levantam. Os meninos do átrio olham os sacerdotes levantar, ficam em pé também. Os levitas do alpendre ficam em pé porque viram os do átrio de pé. Israel fica em pé porque viram todos de pé. E eles começam a puxar aquela corda. Porque o sacerdote, ou o sumo sacerdote, não consegue andar. Ele está tremendo diante da presença de Deus. O corpo dele está desequilibrado. Pode imaginar um homem tremendo por inteiro e eles puxando ele para fora. Quando ele passava pelos sacerdotes, a glória de Deus começava a inundar o santuário. Começava uma adoração. Os levitas começavam a cantar. Ele tremendo ia até o alpendre e gritava: assim diz o Senhor, um ano de paz, um ano de prosperidade, um ano de saúde. Respire fundo. Todos os que estão debaixo desse teto, que entregaram a sua vida para Jesus, pertencem hoje à tribo dos levitas. Porque todos aqui dentro são especiais. Quem crê nisso? O mais fraco crente aqui dentro, aquele que você diz que ele não presta nem para chegar na porta do céu, esse fraco crente é mais forte do que todos os demônios do inferno de pé. Porque por mais fraco que esse crente seja, ele é imagem
e semelhança do Criador, marcado com o sangue. Detalhe, não foi você que escolheu ele, foi o Senhor que escolheu ele. E quando alguém quer julgar a escolha de Deus e fala, esse aí não presta, vem Deus e grita, não presta para você, porque para mim é um vaso escolhido. Todos os que estão aqui são especiais, e por serem especiais, se aproximam do alpendre, do santuário, que é um pedaço do céu. Me arrepia o corpo isso. Esse lugar, pastor, não é o salão de festa da Assembleia de Deus. Esse lugar hoje é um pedaço do céu. Paulo diz, quando vocês se ajuntam e começam a cantar e adorar, as regiões celestiais descem entre vocês. Para cada crente aqui dentro tem um anjo que o guarda. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Você crê nisso? Então nós temos 2 cultos aqui nessa hora. Tem o culto dos homens que está extrapolando o horário e Deus está feliz porque hora extra é paga dobrada. E tem o culto dos anjos que estão aqui, um olhando para o outro, dizendo, rapaz, faz tempo que eu não te vejo, faz uns 20 anos, o que você está fazendo? Eu estou guardando aquele ungido ali. Eu estou guardando aquela ungida ali. Aquela ali tem chamada. Oh, glória a Deus. Esse lugar não é comum. É por isso que eu sempre desafiei e continuo desafiando a um crente, num culto como esse, a não ficar, como alguns aqui estão, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso aqui não é uma missa, com todo respeito às missas. Isso aqui é um culto de aniversário de 55 anos da igreja mais pentecostal do mundo, as Assembleias de Deus. Onde é que estão os assembleianos do fogo nesse... Preste atenção, já estou terminando. O que eu quero deixar aqui, pastor Paulo, pastor Isaías, se é que eu sirvo de exemplo para alguém, começo com uma pergunta: por que alguns chegam lá e outros não? No ano em que eu me converti, mais de 100 jovens se converteram na mesma cidade. Participamos dos mesmos congressos, vimos os mesmos pregadores, cantamos o mesmo cântico, fomos à mesma escola dominical, participamos do mesmo culto de doutrina, lemos a mesma Bíblia, cantamos o mesmo grupo de jovens. Por que eu me destaquei e os outros não? Porque eu tenho estrela na testa? Porque eu tive coragem de ir onde os outros não quiseram ir mais. Observe os filhos de crentes que estão no culto, você vai ver que a maioria nem presta atenção no culto. Estão felizes por serem filhos de crente. Vão para o céu? Vão. São levitas. Salvação não é por obras, é pela fé. Eles creem em Jesus. Estão felizes de ficarem no alpendre. Mas tem alguns que querem mais. E esses pagam preço e chegam no átrio. Oh, glória. E tem alguns que aguentam o tranco, querem mais, e vão no lugar santo. E tem uns malucos que sonham com o santo dos santos. Anote a equação na sua cabeça, leve ela para casa e pense no que você ouviu. Milhares de levitas, todos eram especiais. Só algumas centenas subiam no átrio. Milhares andavam no alpendre. Centenas iam ao átrio. Dessas centenas, só algumas dezenas iam ao lugar santo. E dessas dezenas, só um ia ao santo do santo. E o ministério desse homem que é o santo do santo durava só 5 anos. Pergunte por quê. 5 vezes na presença de Deus era a única coisa que ele fazia. O ministério dele era isso, uma vez por ano. Receber a glória de Deus. Seus ossos enfraqueciam. Sua carne chegava a adoecer por causa da glória do Senhor. Pessoas que trabalham com radiação, pessoas que trabalham dentro de lugar que tira radiografia, têm um tempo de serviço mais curto por causa da radiação. Quem lembra de usar aqui? Aquele moço que
a arca abriu e ele morreu queimado. Quem lembra daquilo? Os obreiros insistem em falar que Uzá estava em pecado. Não estava. Uzá foi um herói, gente. Quando ele olhou para o boi velho arrastando a arca em cima do seu cavalo, quando o boi tropeça, a arca escorrega, num solavanco a tampa, o propiciatório abre. E quando abre o propiciatório, Uzá, que está ali perto, ele pula em cima da arca para tampar a arca. Ele morre como um herói, porque se aquela tampa cai, todos morriam. Alguém lembra que todo lugar que a arca ia, todo mundo ficava doente? Pergunte por quê. Que graça tem você ter uma caixa de joias e não olhar dentro? Todo mundo queria abrir. E quando abria, a glória do Eterno que estava lá dentro pegava neles. E a carne ficava cheia de doenças. O sacerdote, sumo sacerdote, 5 vezes apenas ele entrava naquele lugar. Mas eram 5 vezes intensas. Cada uma valia pelo ano inteiro. Amém por isso? Quem determina onde quer chegar não é Deus, é você. É você. Eu tive coragem de gastar a minha juventude, de gastar a minha adolescência, de gastar os dias longe de casa, longe da família. Minha filha de 16 anos, pela primeira vez, teve o pai no seu aniversário, no aniversário de 16 anos. Nem no de 15 anos eu estava em casa. Eu nunca fui numa reunião escolar das minhas filhas. Nunca levei uma delas no hospital. Por quê? Porque enquanto muita gente estava falando de mim, eu estava trabalhando, arrebatando almas aqui, ali e acolá. E por isso o ministério explodiu. Porque eu não parei para ouvir os perdedores, não parei para ouvir os caluniadores, não parei para ouvir esse povo que não cresce, não quer que ninguém cresça, esse povo que quer construir um buraco para te sepultar. Não parei para ouvi-los, porque eu sabia onde eu queria chegar. Paulo, eu desejei o santo dos santos. Que Deus te dê força para ir mais uns 50 anos. O trabalho que eu realizei para o meu Deus esses últimos anos tem se juntar uma convenção inteira de algum estado e botar os obreiros para fazer durante 5 anos. Talvez nunca vão fazer o que eu fiz sozinho, mas eu gastei a minha juventude. Cheguei do médico, tem 3 semanas, pastor Elias. O médico disse: você é um homem de 39 anos por fora, mas é um homem de 50 por dentro. Eu me apavorei. Falei: por que? Ele disse: porque por dentro você é um homem destruído. Emocionalmente os seus órgãos são órgãos de um homem de 50 anos. Procurei na história e descobri um pastor que morreu numa mesa por causa disso. Com 48, 49 anos ele morreu, porque os médicos, quando abriram o seu peito para trocar uma válvula simples do coração, encontraram um velho de 60, 70. Robert McAllister, fundador da Igreja de Vida Nova, o homem que com a mão esquerda ungiu o Bispo Macedo e com a mão direita ungiu R.R. Soares. O pai dele foi o primeiro americano branco a ser batizado com o Espírito Santo no avivamento da Rua Azusa. E ele veio ao Brasil e escreveu inúmeros livros. E ele se dedicou tanto ao Pentecostes, se dedicou tanto a incendiar a igreja, passou noites em oração, sem dormir. Todo o seu corpo envelheceu por dentro. Não há garantias, senhoras e senhores. Vocês podem sair daqui dos 55 anos dessa igreja e ir para casa somente dizendo: que mensagem linda, o pastor estudou bastante. Ou você pode ir para casa e dizer assim: onde é que eu cheguei até hoje? Quer terminar os seus dias no alpendre? Você vai para o céu. Você vai para o céu, a gente vai se ver lá. Mas você pode ir onde ninguém nunca foi. Você pode ver o que ninguém nunca viu. Você pode ouvir o que ninguém nunca ouviu. Mas para isso você não pode ser normal. Deus tem dificuldade em lidar com um crente normal. Deus tem facilidade de se revelar para gente doida, gente maluca, desequilibrada. Deus ama gente atrevida. Se atreva nesta noite. Não se dê por vencido nem satisfeito congregando numa das igrejas mais lindas do estado do Paraná. Tem mais coisas para vocês. Esses santos obreiros que aqui me ouvem,
que viram o meu crescimento. Existem coisas que o Senhor preparou para vocês que vocês nunca viram. Mas alguém tem que desejar. E às vezes desejar significa ir contra o sistema. Ir contra o sistema. O preço é alto. Vão querer te matar. Vão te destruir. Já fizeram isso comigo. Mas eu sou uma prova viva de que quando Deus te levanta, não tem homem que possa te abater. Encerro dizendo que 3, 4 semanas atrás eu me emocionei nos corredores do plenário lá em Brasília. Estou vindo de longe com o celular e olhei para frente e vi um grupo de 4 pastores. Quando eu olhei, lembrei na hora. Triste, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Quando eu olhei, eu fingi que estava no telefone, que eu estava ocupado para não vê-los. Quando eu passei, um segurou meu braço. Eu falei, ai meu Deus, me deu frio na boca do estômago. E ele olhou para mim e disse assim, Vossa Excelência tem 1 minuto? Eu queria que o senhor pudesse ir na minha igreja pregar. Comecei a tremer. Falei, Jesus, não me reconheceu nem como pastor. Agora ele me pega pelo braço e me chama de Vossa Excelência. Você entendeu ou não? Eu vou profetizar para vocês recitando um poema. Fecha os olhos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha só um gosto amargo. Mas a minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. Sabe por quê ou não? Você é um escolhido. Sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver as mãos de Deus te exaltar. Quem tiver a de falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer. Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E disse Deus quer agir, ninguém pode impedir. Canta comigo. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Incline a sua cabeça. Eu gostaria que ninguém saísse. Por causa de alguns minutos você pode perder sua bênção. Use como argumento o tempo que você não era crente, passava 4 noites num terreiro de macumba, num carnaval. Não gaste um tempinho, perde hoje o corujão. Deixa eu ver uma coruja para ver a pombinha do Espírito Santo voar aqui hoje. Feche seus olhos. Eu acredito que tudo depende da iniciativa do homem.
Eu acredito que Deus, sentado no trono, está sentado no trono, Ele fica esperando o homem desejar, o homem determinar. Deus não pode quebrar o livre-arbítrio, Ele não pode te obrigar a nada. Para isso Ele usa pregadores como eu para te estimular. Ei, vale a pena. Se perguntasse para mim, o senhor faria tudo de novo? Eu sepultei um filho por causa desse ministério. Saí de um emprego, não tinha plano de saúde. Minha esposa ficou na fila do SUS 5 horas. Quando foi atendida, meu bebê estava morto. Mas eu faria tudo de novo. Porque o que não custa nada não vale nada. Deus te trouxe hoje aqui para despertar você e perguntar para você até onde você quer ir. O que é que você sonha? Vai deixar mesmo esses almofadinhas de plantão roubar os seus sonhos? Vai deixar um sistema enrijecido engessar você? Não estou falando para você ser um rebelde, não estou falando para você criar um motim, mas estou falando para você cultivar o seu sonho. Mais cedo ou mais tarde, quem viver verá. Eu sei onde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar ou não? Eu sonho com a rampa do Palácio do Planalto. Impossível? Eu nasci na Vila Tatu, moro lá até hoje, na cidadezinha, pastor Paulo esteve lá. Nunca precisei sair da minha terra para nada. Estou no plenário hoje eu apresentei um plebiscito, o pastor Paulo falou aqui. Vim na contramão do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, e todos os parlamentares, larga a mão disso. O Supremo pode te destruir. Eu falei assim, quem pode me destruir é só um Supremo. O Supremo Deus de Israel. Enquanto for vivo, eu estou aqui para isso, eu não estou aqui para brincar. Eu vim aqui para lutar pela família e pela igreja do Senhor. E sonho sim, um dia, aconteceu o que o Paulo disse aqui, a gente ligar o Jornal das 7, do rádio que ninguém gosta de ouvir, a Voz do Brasil. Vai ter dia que vão ligar na igreja. Gente, só um minutinho, vamos ouvir. E o jornalista vai dizer, com a palavra, Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente vai dizer, eu cumprimento os compatriotas brasileiros. Com a paz do Senhor. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Feche seus olhos. Pega na mão de quem está do seu lado. Eu ia fazer uma chamada de altar, mas a hora não dá. Vai ficar para um outro dia. Feche os olhos. Oh, glória. Diga a Deus o que você quer. Deus vai chamar você pelo nome, Abraão. Deus vai mandar você sair da sua tenda. Ele dá o caminho. Levantar é com você. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, ó filho meu. Mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que você consegue contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para ti. Vai!
Vai, comece a adorar. Comece a adorar. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor Deus, é a minha última oração nessa pregação. Abre os céus uma vez mais sobre a Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu. Como hoje tudo está fora do lugar, o horário fora do lugar, a igreja fora do lugar, crentes vieram de outro lugar. Senhor, faz aquilo que o Senhor só faz de vez em quando. Abre o céu sobre este lugar e comece a derramar uma unção de ministérios. Comece a dispensar uma unção profética sobre o estado do Paraná. Que Foz do Iguaçu comece a exportar avivamento para o nosso país. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele, Senhor. Onde houver um obreiro, um pastor que quer mais, tira ele do átrio, tira ele do lugar santo, coloca ele no santo dos santos, derrama a sua glória nesse lugar. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Solte a mão do seu irmão, abrace ele. Abraça o seu irmão e diga isso para ele. Deus tem uma nova história para ti. Vai, adora, profetiza. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só quem crê tudo que ouviu dessa pregação, dê um grito de glória a Deus. Quem pode dar um grito de glória a Deus e uma salva de palmas junto? Quem pode gritar, aplaudir e dar um pulo para cima? Deixa eu ver. Esta é a geração do avivamento. Amém. Puxa a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele e diga: onde é que você quer ir, companheiro? Alpendre, átrio, lugar santo, santo dos santos, você determina.